pessoal, tudo bem? Eu sou Bruna Ongarato, atual Head de Conteúdo e Pesquisa na IBDI. Nesse momento eu estou no encontro SAB CEO 2023, o primeiro encontro do calendário IBDI desse ano. E aqui junto comigo está a Ana Paula Prado, ela é CEO da InfoJobs. E a Ana veio conversar com a gente sobre o mercado de trabalho, tendências e desafios na contratação e retenção de talentos. E Ana, eu queria muito te ouvir sobre hoje, qual tu acha que é a dificuldade da empresa? Contratar ou reter talentos? Bruna, muito feliz de estar aqui com vocês de novo, tá? Muito bacana o evento, de verdade. Fica difícil, né, de escolher entre qual é o maior desafio. São dois desafios muito grandes, eu acho que hoje eles caminham em paralelo. Quando a gente fala sobre retenção de talentos, a gente está muito lutando contra, né, cada vez menos as pessoas ficam no emprego, né, as pessoas cada vez mais buscam elas têm expectativas bastante altas e nós temos que entender quais são essas expectativas para ver o que nós conseguimos nos encaixar. Nós sabemos que temos um desafio geracional aí, né, em relação ao trabalho, enfim. Então, os benefícios que nós oferecemos também são importantes para manter essas pessoas na empresa. E quando nós falamos sobre contratação, a gente está vivendo uma escassez de mão de obra qualificada, né? Então, nós temos sim uma escassez de talentos e nós estamos sentindo isso, né? Então, existe uma dificuldade de contratar não só, né, talentos qualificados, mas talentos de uma forma geral, a gente também tem uma dificuldade. E daí, como empresa, é muito importante que a gente busque algumas alternativas para encontrar esses colaboradores. Mas pensando assim, qual é o maior desafio? Eu imagino que, na minha opinião, eles caminham lado a lado e cada empresa, né, tem um desses desafios mais fortes dentro da companhia. Entendi. E Ana, os dois sendo um desafio muito latente, né, hoje, foi citado diversas vezes aqui no palco. Qual que tu acha, quais dicas tu daria para as empresas conseguirem passar por esses obstáculos, né? Então, hoje, assim, quando a gente pensa em contratação, existe uma nova forma de contratar, a forma antiga e prestando mais atenção em algum detalhe, e reter talentos também, quais estratégias, né, a empresa pode desenvolver? Eu vou começar pela retenção. É muito importante que a gente trabalhe cultura, né? Esse é um pilar importantíssimo para a retenção de colaboradores. Cultura tem a ver com engajamento, né? De ter aquelas pessoas com propósito dentro da empresa. Essa cultura ela precisa funcionar, ela precisa ser real, né? Então, isso ajuda muito na retenção dos colaboradores. As pessoas querem fazer acontecer, olhar para benefícios, entender como é que está o mercado, se nós estamos descolados ou se não estamos descolados, enfim. Então, olhar para todos os pontos que podem ser prejudiciais na saída desses profissionais. Agora, quanto à contratação, aí é minha praia, né? E aqui eu tenho bastante aí a contribuir, né? Contratação mudou bastante, mudou muito. Nós temos várias etapas de contratação, então a gente tem que pensar a empresa como marca empregadora, então eu tenho que trabalhar a minha empresa como marca empregadora, eu tenho que fazer com que essas pessoas elas se interessem pela minha marca, para ela chegar até a minha marca, e ela já começa engajada, porque ela já começa toda uma jornada, né, de uma experiência de candidato. Então a gente tem que pensar em marca empregadora e depois a gente tem que pensar na experiência do candidato, né, uma experiência que tem que ser positiva, e aqui a gente tem que tomar muito cuidado, o que a gente usa para contratar esse candidato, né, para garantir ali que ele está, de fato, tendo a experiência que é alinhada com a nossa marca, né? Então, aqui a gente está falando sobre um processo que ele é simples, né? Um processo seletivo ele deve ser simples, ele deve ser conciso, ele deve ter as etapas que são, de fato, primordiais para a gente encontrar a pessoa certa, né? Então, acredito que tecnologia vem muito como aliada para que a gente encontre a pessoa certa, para que a gente encontre o colaborador certo, né? E também a gente termina toda essa jornada de contratação com a admissão, com onboard, enfim. Então, ter um processo bem desenhado é importante, né, para a gente garantir uma excelente experiência. Mas, é claro, né, esse é o meio, né? Então, aí a gente está falando sobre o meio. Quando é uma vaga, né, que você tem uma determinada dificuldade, a gente está falando de um talento qualificado, enfim, aí a gente vai encontrar uma dificuldade de encontrá-lo, né? Mas uma vez encontrado, é muito importante que ele tenha essa experiência.
Legal, Ana. Muito obrigada pelas dicas. Espero que vocês tenham gostado. O Sabe CEO, ele trouxe conteúdos muito relevantes para o universo do CEO e posso dizer que muito relevantes para que a gente consiga mudar o nosso mundo corporativo para melhor, né? Então, obrigada, Ana, por fazer parte do Sabe CEO 2023. Espero que tenha sido muito bom para ti, que a gente se encontre nos próximos encontros. Eu que agradeço, está sendo incrível. Eu acho que nós estamos discutindo muito questões importantíssimas, né? E está bem latente a questão de pessoas, né? O quanto nós temos que falar sobre isso, as pessoas estão no centro dos negócios, então nós estamos discutindo e refletindo sobre, tá bom? Mas muito obrigada. Obrigada, até mais, pessoal.